Olha como ele fez um prompt muito descritivo. Tudo que tem na imagem, até o céu nublado, ele tá falando aqui que tem. O começo de todo esse processo que a gente tá fazendo aqui tem que começar pelo describe, tá? A gente tem que fazer essa engenharia reversa no prompt. E aí, o que a gente vai fazer, né? Além de fazer esse prompt, né? A gente fez o prompt aqui, a gente vai subir as imagens de referência. Então, se eu tiver mais de uma imagem, é melhor. E ele aguenta até 4 imagens aqui, né? Ó, no Style Reference, ele tá aqui, ó, 3 de 4. Ele aguenta até 4 imagens de referência para ele fazer como se fosse um banco de dados de imagem pequenininho, de 4 imagens, para ele entender as semelhanças entre elas na hora de criar a sua imagem. É para isso que serve o Style Reference. É como se fosse um database, né, que nem a gente tem aqui, ó, no Training Dataset. É como se fosse um dataset desses aqui, né? Só que aqui eu subo 30 imagens para ele se basear. Aqui eu tô fazendo o dataset do meu rosto, por exemplo. E aí ele vai fazer sempre o personagem mais parecido possível comigo, tentando imitar o meu rosto. Aqui eu não preciso de tanta semelhança. Então eu subo 4 para ele entender o jeitão das imagens que eu tô querendo fazer. Então fiz aqui o Style Reference com 3, subi o prompt da pantera aqui em cima. Só que eu não quero fazer uma pantera, eu quero fazer outra coisa. E aí eu fiz o teste aqui com o elefante primeiro, né? Então eu tenho o prompt do elefante aqui, vamos copiar e jogar aqui no tradutor para vocês verem o que eu fiz. Basicamente, peguei aquele prompt da pantera e mudei algumas coisas que eu queria que tivesse com o elefante, né? Então aqui o que eu coloquei. A obra é uma arte digital que apresenta um elefante humanoide grande e musculoso em pé sobre uma rocha. Lembra que o da pantera estava muito parecido com isso? Tava com um antropomórfico aqui. Eu dei uma mudada nisso porque eu não estava conseguindo chegar no resultado tão legal dele ser grande, musculoso, ele estava fazendo meio estranho. Então eu mudei um pouco isso, coloquei aqui humanoide, né, para ele entender melhor. Grande e musculoso já estava antes. O elefante humanoide tem uma expressão feroz com uma tromba longa e olhos brilhantes. Então isso aqui eu também mudei. Tava falando que a pantera tinha o colar, que a pantera tava com a boca aberta com presas afiadas, e aqui no elefante eu coloquei sobre a tromba dele. Então tá vendo? Eu peguei aquele prompt da pantera e eu adaptei ele para a imagem que eu queria, né? Se eu pego, jogo o prompt aqui que eu fiz, o describe, leio ele e vou mudando as coisas que eu quero, eu consigo fazer um novo prompt que é bem parecido com aquele que eu tinha antes, é bem parecido com o da pantera, só que é no intuito que eu quero. Se eu vou seguir uma trend, geralmente eu vou fazer esse processo, eu não quero mudar tanto, eu só quero fazer nesse estilo mais diferente, outro personagem, um ângulo diferente da mesma cena. Eu posso, através desse estudo do prompt, né, através dessa análise do prompt, fazer isso. Aqui, o resto do prompt, eu continuei fazendo a mesma coisa, ó. A pele dele é cinza, em vez de ter pelo preto, texturizado, lembrando combinação de pele grossa e músculos. O elefante humanoide é adornado com roupas esfarrapadas, estilo tribal, incluindo uma tanga e bandagens para os braços. Mesma coisa que tinha no outro prompt. Eu fiz ele até o final, mudei o local também, né? Coloquei aqui que ele estava num rio, fundo, um rio corre em meio ao cerrado, né? Eu não queria as pessoas aqui, eu queria ele num rio. Fizemos aqui, ó, o elefante. No primeiro momento, ele estava saindo bem preto ainda, ele não estava saindo cinza, do jeito que eu pedi no prompt, porque eu pedi isso no prompt, né? Que ele estava saindo bem preto. E aqui eu estava usando uma só Style Reference, que era só da pantera. Provavelmente ele estava fazendo o elefante preto, porque ele estava pegando a referência só de uma imagem, que era só da pantera. Depois, aqui em cima, eu subi mais. Aqui eu subi 3 imagens. Aí eu subi o leão, coloquei a águia também e a pantera como referência. E aí ele já fez a imagem bem melhor aqui, né? Olha só como é que saiu cinza o elefante já. A tromba aqui tá no lugar errado. Mas ele tá saindo já todo o elefante, né? Ele não tá misturando nem a águia, nem a pantera, nem o leão. Porque olha o pé dele, por exemplo. É pé de elefante, né? Não é um pé de outro bicho, né? Nada aqui é de outro bicho. Só o músculo, né? O corpo dele que é de ser humano, porque o prompt pede isso, né? O prompt fala que ele é humanoide, né? Então ele vai sair humano, ele vai sair musculoso, porque o prompt está pedindo isso. Fiz mais alguns testes aqui, ó, para chegar numas imagens muito top, ó. Pronto, cheguei já na imagem que eu queria, né? Que é o elefante com mão de gente, pé de elefante, cabeça de elefante, musculosão num rio na savana, né? Exatamente isso que tá pedindo no prompt lá. O olho dele brilhante também é uma coisa que tá pedindo no prompt. Então, a gente conseguiu já chegar num resultado muito rápido. Fazendo poucos testes aqui, eu fiz 3 sets de imagem e eu já cheguei porque eu tenho toda essa referência, eu tenho toda a referência do prompt, eu tenho a referência das imagens também para conseguir fazer isso. Fiz aqui esses testes com elefante e depois eu parti para um mais difícil, eu quis fazer de um dinossauro. E aí eu fiz também outro prompt, que mudei o prompt novamente. A imagem é uma obra de arte de realismo digital, né? Aí eu estava adicionando realismo. Isso daqui foi algo que fez uma mudança aqui no elefante, para ele sair desse elefante meio 3D que ele estava fazendo aqui e ir para um mais realista, né? Ó, como é que ficou mais realista a parada da sombra e da luz, as ranhuras nele aqui, ficou tudo bem mais realista que eu fiz isso. Eu adicionei
o realismo aqui, ó, no comecinho do prompt, quando eu tô falando, né, qual que é o estilo de arte que eu vou puxar. Então a imagem é uma obra de arte de realismo digital, apresentando um grande musculoso T-Rex humanoide em pé sobre uma rocha. O dinossauro humanoide tem uma expressão feroz com mandíbula aberta rugindo. Então eu quis fazer ele rugindo com a boca aberta, né? Mudei aqui, no elefante era tromba e aqui na pantera era a boca dela com os dentes afiados e o colar de dentes. Sua pele é cinza e verde texturizado, lembrando uma combinação de pele grossa e músculos. Tá vendo? Tá muito parecido com o do elefante. Porque eu só mudei alguns pontos, né? O resto eu mantive tudo igual. Então, até aqui embaixo a gente vai mudar só também o ambiente dele ali, né? Falando diversas árvores em meio à Mata Atlântica. E aí eu tive esse resultado aqui que eu achei que ficou mais legal. Um T-Rex bem grandão, né? A perna dele é de T-Rex, o braço dele é de humano, mas a mão dele é de T-Rex ainda, né? E a cabeça dele é totalmente de T-Rex, né? De dinossauro. E ele bem musculoso também. Esses aqui, eles ficaram mais encurvados, assim, eles não ficaram tão humanos, né? Mas aqui em cima ele já começou a fazer bem mais humano, ele já começou a fazer o T-Rex bem mais de pé, assim, né? Com o corpo mais de humano e só a cabeça de T-Rex. Ficou legal, não ficou tão legal quanto os animais, eu achei que os animais ficaram mais legais. E aí, agora a gente vai fazer outro animal, né? Mas esse T-Rex aqui eu achei legal, esse T-Rex aqui ficou bem massa e não dá pra perceber que ele tá encurvado porque ele tá numa posição, né? Numa câmera, num ângulo que esconde isso, né? E foi o primeiro set que eu fiz esse, inclusive, né? Que eu tentei fazer umas mudanças e tal pra fazer ele ficar mais humanão por causa dos outros, mas esse aqui foi o que eu mais gostei já desde o início. Nem fiz muito teste, né? Já saiu muito rápido aqui a parada porque a gente tava usando todas essas referências, né? Então vamos fazer mais um. Vamos pensar num animal de água. Será que a gente consegue fazer com um golfinho musculoso? Acho que fica legal. A gente vai pegar esse prompt aqui, vamos mudar ele pra mudar quem é o personagem da cena. Então a gente vai mudar aqui quem que é o personagem da cena, depois a gente vai traduzir de volta.